Olá a todos, essa é uma entrevista realizada por mim, Yara Lisa Schiavinato, docente da Unicamp, pelo Carlos Lima Júnior, pesquisador associado da Unicamp nesse momento, e pela docente pesquisadora Vânia Carvalho, do Museu Paulista, agora Ipiranga, da USP. Nós vamos fazer uma entrevista sobre os processos de mudança do museu nesta altura, visando a sua reabertura o ano que vem, mas dentro de um projeto de política de memória e patrimônio das mudanças que o museu vem sofrendo. Portanto, nesse momento, Carlos e eu agradecemos muito a boa vontade, a diligência da Vânia nessa conversa, e a primeira coisa que a gente pede a ela é que se apresente. Bem, estou muito contente de participar dessa entrevista, queria agradecer a Yara e ao Carlos por essa iniciativa, espero que seja que a minha fala possa contribuir para as reflexões a respeito da situação dos museus no Brasil, né? O meu nome é Vânia Carneiro de Carvalho, eu sou historiadora, formada no Departamento de História, fiz minha graduação lá, mestrado e doutorado orientados pelo professor Upiano Toledo Bezerra de Menezes. Eu ingressei no museu em 1990 como historiógrafa. O museu, naquela época, eu ingressei junto com a Solange Ferraz de Lima, minha colega, até hoje, né, nós duas lá no museu. Depois, foram pouquíssimos concursos que aconteceram no museu desde então. Naquela época não havia carreira docente no museu, essa carreira começou no século XXI, né? E depois, então, nós fizemos outro concurso e conseguimos ingressar como docentes a partir, assim, eu não me lembro mais exatamente a data, mas deve ter sido 2004, por aí. E ingressei no museu com a gestão, o diretor era o próprio Upiano, né, e ele fez um plano diretor. O Upiano foi a pessoa que instituiu o museu como um museu de história, um museu moderno de história, né, museu contemporâneo de história, ou seja, alinhado com as diretrizes da própria disciplina, né. Ele promoveu o último desmembramento de acervos e de equipes, porque o museu, na sua origem, ele era um museu de história natural, né? Então, ele tinha áreas de botânica, geologia, arqueologia histórica, que foi a última que foi para o MAI. Ele fez um projeto para a universidade, e a universidade abraçou, de que os museus não deveriam ter trabalhos iguais, coisas que se sobrepusessem, né? Cada museu deveria ter a sua especialidade. Então, ele transferiu a equipe de arqueologia e de etnologia para o Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP, e, finalmente, o museu ficou desenhado por ele como museu de história, especializado na área de história e cultura material. A gente entendia que um museu que tem acervos, tanto investimento em acervos, né, e tem objetos, então tem uma documentação privilegiada para o estudo da dimensão material da sociedade, né? Não que o acervo se confunda com os problemas da materialidade, mas ele traz essa documentação, tanto iconográfica quanto tridimensional, né? Então, ele entendeu que essa era uma vocação interessante para o museu, que faria, assim, um bom casamento com o próprio departamento de História da universidade, né? Isso lá, antes mesmo de 90, né? Porque o Upiano ingressou no museu, eu acho que foi em 89. Exatamente. E desenhou esse projeto. Ele desenhou, então, essa área, era História do Brasil, especialmente São Paulo, estudos sobre o estado e a cidade de São Paulo. Desenhou 3 linhas de pesquisa guarda-chuva muito amplas, né, que são com nomes hoje que muitos podem criticar, que se chama História do Trabalho, Cotidiano e Sociedade, Universo do Trabalho, Cotidiano e Sociedade, História do Imaginário. Né? E, com isso, ele acreditava, ele construiu essas linhas de pesquisa pensando nos acervos que nós tínhamos. Agora, o que aconteceu?
aconteceu um grande esvaziamento das equipes do museu. Porque o museu, segundo a visão dele, ele tinha que ser reconstruído. Ele conseguiu algumas vagas para fazer concursos, né? Ele conseguiu 3 vagas para historiógrafos e 2 para museólogos, e essas pessoas ingressaram. E a ideia era que esse pequeno núcleo, existiam algumas pessoas que ficaram lá, né, a Miyoko Makino, Maria José Elias, tal, já se aposentaram, e ele esperava que a USP abraçasse esse museu dentro desse projeto, que estava, né, alinhado com a reitoria e tudo, que ele fosse, que isso fosse um pequeno núcleo que se expandisse. Agora, o que acontece é que em 2021, né, nós temos 5 docentes nessa instituição. Né, sendo a Solange e eu que entramos lá em 90, um engenheiro que se transformou em historiador e que veio da Poli recentemente transferido, ele é um especialista em cartografia, que é o Jorge Sintra, Paulo Garcês Marins e Maria Aparecida de Menezes Borrego, que vieram em concursos muito... não foram vagas que a USP consagrou para o museu, sabe essa troca de... veio um funcionário, um docente da ECA, que depois voltou para a ECA, então, tá bom, vamos deixar para o museu, então, uma vaga aqui. Sabe, foram vagas, assim, muito com falta de... que não mostraram da universidade um reconhecimento de que esse museu precisa ter docentes, que precisa ter uma carreira, não é só a situação do Museu Paulista, mas é também a situação de outros, principalmente do MAC, também está na mesma situação que a gente, né? E o MAI e o Museu de Zoologia estão melhores, né? Mas a USP precisa ainda entender o lugar dos museus dentro da universidade. Como museu universitário, o Piano tinha isso muito claro, nós temos um compromisso com a pesquisa. Então, esses docentes estão na casa para construir um que ele chamou de curadoria solidária, né? Ou seja, o museu não é um processo de hierarquizado, de produção de conhecimento com efeito dominó, em que o docente produz o conhecimento, depois ele dá para o educativo traduzir em formas de difusão, a catalogação é feita lá por uma equipe de catalogação que não conversa com a pesquisa. O Piano concebeu esse ciclo curatorial, que ele chamou de curadoria solidária, muito integrado, com duas colunas vertebrais, o acervo e a pesquisa. E são esses elementos, né, que são o motor propulsor de toda a instituição, que leva, inclusive, que define e desenha a política de aquisição dos próprios acervos, né, da política de aquisição de acervos, a política de construção de uma biblioteca especializada na sua área, né? Para você ter uma ideia, quando eu ingressei no museu, as pessoas compravam livros pedindo sugestões para as pessoas que frequentavam a biblioteca, e a biblioteca era frequentada, inclusive por alunos de 2º grau, que iam lá fazer seus trabalhos escolares, então eles sugeriam, e a biblioteca comprava, quer dizer, não havia uma ideia do que é uma política de aquisição de acervo bibliográfico, né? O museu vivia de doações. Então, você imagina a heterogeneidade e como isso fez do museu, ao longo de muito tempo, o museu das elites, porque quem além das elites, não tem a perfeita noção do que significa ter os seus objetos privados publicizados em salas expositivas, né, virando modelos do que foi
por exemplo, o espaço doméstico, a sala da Dona Olga de Souza Queiroz, ali montada por exigência da família, né? Ela virou o quê? De uma sala privada, de uma família de elite política e econômica, ela se transformou num modelo do que é a sala do século XIX no Brasil, né? E isso, essas famílias têm perfeita noção e buscavam e fizeram doações importantes para o museu, né? Mas a partir do Witter, né? Depois do piano veio o professor José Sebastião Witter, que trouxe dinheiro para a instituição, porque o museu tem uma coisa que não existe, só existe no Museu Paulista e no Museu de Zoologia, que é o fundo de pesquisa, que é uma verba própria do museu, que foi instituída antes do museu se integrar à universidade em 63. E essa verba, como o professor Witter, ele começou a dar um valor para ingresso, a gente começou a cobrar ingresso de acordo com os ingressos dos museus do Estado, a gente começou a construir um fundo, e esse fundo tem um conselho, ele tem um regimento, e ele é para pesquisa, e ele é para compra de acervos. Então, a gente começou desde a metade da década de 90, a gente começou a ter dinheiro para comprar acervos. Então, junto com a reestruturação, o piano deu a alma para a instituição, a gente diz, e o Witter trouxe o dinheiro que a gente precisava para colocar em prática aquilo que o plano diretor que o piano desenhou preconizava. Então, nós começamos a fazer os nossos estudos, né, as pesquisas, e essas pesquisas, elas conseguiam, a partir da pesquisa, a gente conseguia mapear aquilo que a gente poderia e deveria trazer para a instituição. Por exemplo, Solange e eu estudamos por muito tempo fotografia, paisagismo e depois retrato. Então, nós fomos atrás das coleções de retratos, e aí veio a coleção Militão, a coleção Carlos Eugênio Marcondes de Moura, outras coleções que, junto com essas, foram doadas e que eram consistentes, a compra sistemática de cartões postais, nós tínhamos um pequeno núcleo, esse núcleo se expandiu, né? E a Heloísa começou a estudar louça brasileira, louça paulista, e começou a trazer louças nacionais que se contrastavam com o conjunto de louças estrangeiras brasonadas e monogramadas que nós tínhamos. Isso para dar alguns exemplos de diretrizes, como que nós fomos, a partir da própria pesquisa historiográfica, que já preconizava uma metodologia e um objeto de estudo que tinha maior representatividade social, nós fomos, portanto, ao longo de 30 anos, mudando os bastidores do museu. Então, a gente foi constituindo um acervo que tinha maior representatividade social, e não porque nós somos também democratas e tudo mais, mas não é uma coisa populista, né? Não, o museu agora precisa ter acervos de todo mundo. Não é isso, é a própria história, do jeito que ela é constituída, ela hoje, né, com documentos seriados e com interesse por populações que são populações de classe média, das classes populares, ela já ela traz os problemas que a gente estuda, já traz esses acervos que não são acervos elitizados, né? Agora, o que acontece? Nós tivemos pouca oportunidade, espaço e pouco investimento para fazer com que esse ciclo curatorial e todas essas transformações pelas quais a gente estava passando chegasse na área expositiva. Nós fizemos uma exposição, na época do piano, às margens do Ipiranga, que era uma exposição que apresentava a história do edifício, uma exposição importante, mas uma exposição muito clássica, né, sobre a constituição dos acervos fundantes da instituição, sobre o que era essa arquitetura do edifício
Nossa, minha bateria está acabando. Eu vou pegar o fio aqui para conectar o computador. Tranquilo. Faz Pronto. parte das rotinas. Já está aqui. Depois tivemos, acho que a exposição com maior investimento, tivemos várias exposições pequenas, a gente sempre conseguia fazer uma exposição, nunca fazer uma reformulação dos espaços expositivos do museu, né? Tivemos, mais recentemente, Imagens que Criam a História, que foi uma exposição que teve mais dinheiro por causa do edital da Caixa Econômica Federal, né? E depois a ideia de, como eu fiz um trabalho, a minha pesquisa é na área de espaço doméstico, então eu estudo a dimensão, a construção das categorias de gênero a partir do uso de objetos e do espaço da casa. Fiz meu doutorado nisso, e a partir do doutorado eu comecei, só depois do doutorado eu comecei a desdobrar os meus problemas em aquisições de acervo, isso muito impulsionada pela ideia de participar do segundo edital da Caixa Econômica Federal e ver se a gente conseguia, então, montar uma exposição que se chamava o Morar Paulistano, na época. E a gente ganhou. A gente ganhou foi a maior verba desse edital. A gente conseguiu complementar esse dinheiro com o dinheiro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão para equipamentos. O museu investiu mais de R$500 mil em compras de acervos, né, ao longo de alguns anos. Então, eu tive a grata satisfação de, junto com a Solange e o Paulo, que me ajudaram nessa exposição que nunca aconteceu, né, depois, porque o museu fechou. Eles me ajudaram a fazer todas essas aquisições, e a gente constituiu um acervo que eu acho muito importante para equipamentos e ferramentas de cozinha, né? E também de objetos decorativos e objetos também de uso pessoal, porque isso é que é interessante, né? A gente faz uma mistura, sabe, Carlos e Yara, vocês devem ter percebido, a problemática de pesquisa, ela te leva a uma questão, né? Então, por exemplo, uma das minhas constatações é que a identidade masculina, ela é uma identidade que eu chamei de centrípeta, né? Ela faz as coisas orbitarem em torno da personalidade masculina, e ela está muito calcada em objetos ligados a conforto, a prazer pessoal e tal. E é objetos da razão, objetos ligados a escritório. Então, com isso em mente, eu vou atrás de acervos que têm, eu vou incrementar os acervos que nós temos ligados a objetos de escritório, a objetos mobiliário confortável, né? Então, cadeiras, tipos de cadeiras. Então, eu comprei a cadeira xerife, que é aquela cadeira que tem uma mola e balancinho, que é uma cadeira, a sitting chair, que foi patenteada no século XIX, ela é uma decorrência desse tipo de criação, daqueles famosos objetos patenteados dos Estados Unidos, né, que foram feitos para casa, mas migraram para os espaços de trabalho. Então, é uma cadeira de escritório muito confortável, e que entra, esses mecanismos, como eles entram no escritório da casa através dos espaços masculinos. Então, isso é uma problemática. E com essa problemática em mente, eu crio uma política de aquisição nessa área, trago objetos e monto séries. Então, a série é uma mistura de séries documentais representativas de uma problemática de pesquisa. É assim que a gente trabalha, né? É muito interessante. Diga, Yara. Eu ia dizer que é muito interessante essa política de pesquisa atrelada a uma política de séries e de produção de acervos, que, ao mesmo tempo, está vinculada a uma política expográfica. Né? Exato. É uma espécie de triangulação de uma lógica museológica, vamos dizer, para dentro de um museu universitário, que eu acho que caracteriza muito uma dinâmica saudável desse museu. Né? Assim, acho que nesse sentido é muito interessante destacar isso.
E, Vânia, eu ia te cutucar no seguinte sentido. Nesse momento, o museu vive uma espécie de lugar de guinada dentro desse projeto, desse plano diretor desenhado lá atrás pelo o Piano. Você podia falar um pouco para a gente dessa situação de estado de presente do museu que vai reabrir o ano que vem, que fechou em 2013, que nunca deixou de estar ativo, né? E que nesse momento você tem uma situação, ocupa uma função que eu entendo que é dentro desse projeto de curadoria solidária, que junta várias etapas de trabalho e de gente, né? Aduna muita gente, pensa em equipe, mas que está à frente desse processo de reabertura do museu. Você podia dar uma situada para a gente em torno disso, que acho que é muito importante a gente poder entender esse lugar de reconfiguração do museu, que tem uma grande potência expositiva, expográfica sendo trabalhada. Então, veja que o plano e a nossa forma de pensar e de trabalhar, ela já está tem sido construída há 30 anos, né? E a gente finalmente tivemos a felicidade de conseguir transformar o edifício do museu, que é o que nós chamamos de Museu do Ipiranga. Então, hoje existe o Museu Paulista da USP, que é a instituição, que são duas sedes históricas, né, o Museu Republicano de Itu e o Museu do Ipiranga, que são espaços, né, são os dois edifícios, e as casas, hoje alugadas, que abrigam todas as equipes do Museu, do Museu Paulista que trabalham em São Paulo. Então, as reservas técnicas, biblioteca, esses setores de consulta, áreas docentes, laboratórios de conservação estão nessas casas, né? Então, nós tivemos com isso, a gente precisou, para restaurar o edifício e fazer a sua ampliação, a sua área de acolhimento, com auditório e toda uma área de exposição temporária. Para fazer tudo isso, a gente precisou retirar os acervos da instituição e sairmos de lá completamente. A gente esvaziou e a gente conseguiu aprovar um projeto em que este edifício histórico ele seria ocupado exclusivamente por exposições. Então, uma área, aquele aperto que nós vivíamos na área expositiva, ele desapareceu. O projeto arquitetônico tornou esse edifício 100% acessível fisicamente. Então, o que nós vamos ter em 22? A gente vai ter uma área de subsolo ampliada, uma parte da frente, que a gente chama de esplanada do museu, que não é só embaixo do museu, é a frente do museu, enterrado, né? Toda essa área expandida. A gente tem o piso térreo, que já do edifício histórico, o piso superior, onde fica o salão nobre, que é do edifício. Nós temos um terceiro andar, que eram de áreas técnicas. Tudo isso foi transformado e áreas foram criadas, áreas novas expositivas, não só porque as reservas técnicas foram revertidas em áreas expositivas, mas aqueles lugares que a gente passava pelo telhado para ir das torres externas para a torre central, essas áreas se transformaram em galerias de exposição, pequenas galerias, mas são galerias expositivas. Ainda há um mezanino, com que vai ter uma pequena exposição que permite, um mezanino que eu acredito pelas construções gráficas que a gente vê, é maravilhoso, porque você vê a estrutura do prédio de cima, toda a clarabóia, e o madeirame junto com as ferragens, né, de um edifício eclético, mas que é moderno na sua estrutura, e o mirante. Então, veja que você tem aí 3, 4, 6 andares, né, completamente voltados para as exposições. É um novo dispositivo visual, né? Exatamente. Completamente diferente do museu que a gente tinha. Completamente. As pessoas vão conhecer, assim, elas conheciam muito pouco desse edifício, né? E elas vão ter acesso até às entranhas dele, né? A partir de certas visões que você vai conseguir ter, né?
Então, você entra pela área do subsolo, a entrada principal, do lado do espelho d'água, vai ter uma sala de introdução ali, que vai preparar o visitante para ele não cair de cheio no projeto do Toné, que é onde está a área, a exposição permanente, que o Toné montou em 1922. Está no eixo monumental, que é o saguão, que era a entrada antiga do museu, o saguão onde tem os bandeirantes, a escadaria monumental com as ânforas e o salão nobre, né? Então, as pessoas ingressavam já ali, né? A gente fez uma sala de introdução no subsolo, que uma sala imersiva, que vai apresentar as áreas expositivas do museu, vai explicar, vai desfazer certos mitos que o educativo pena para desfazer, que é, por exemplo, Dom Pedro nunca morou aqui, parece, né? Ele já tinha morrido, inclusive, quando o edifício abriu, mas você não imagina coisas que são, assim, estão enraizados na cabeça das pessoas, né? Então, essa área de introdução vai um pouco limpar o terreno e preparar as pessoas a ingressar no museu. E as exposições são 12 exposições. A 12ª exposição estará nesse subsolo, porque é uma exposição temporária. E é muito importante a gente ter uma área temporária para estimular as pessoas a virem regularmente para o museu, né? Não só porque ele vai estar mais bonito, ele vai melhor acolher as pessoas, mas também porque ele vai ter uma programação cultural e expográfica mais dinâmica. No edifício histórico, que a gente chama hoje de Museu do Ipiranga, vão estar 11 exposições de longa duração. São exposições de 3 a 5 anos. Essas exposições estão organizadas em 2 eixos. O primeiro eixo se chama Para Entender a Sociedade e o segundo, Para Entender o Museu. O eixo Para Entender a Sociedade é organizado por exposições que tratam das pesquisas do museu, pesquisas realizadas pelos docentes e que tratam de temas como dentro das linhas de pesquisa, trabalho, história do imaginário e espaço doméstico que está dentro de cotidiano e sociedade. Nós vamos ter essas exposições. Você quer que eu fale de cada uma dessas exposições? Vou explicar os eixos primeiro e você me pergunta se você quiser detalhes sobre elas. Né? Então, eu acho que você está fazendo uma coisa tão importante para a gente, que é dizer o que está do corpo central que existia, que era uma frequência geral das pessoas, o quanto ele está sendo tornado um novo eixo histórico. Né? Exatamente. E o quanto tem uma atitude, não sei se poderia dizer isso, contemporânea, de que você cria alteridades e distensões e novas possibilidades de intervenção em diálogo com esse eixo histórico e a partir dos projetos na linha do plano diretor do piano. Eu poderia, se eu fosse resumir, eu poderia dizer desse jeito, faria sentido? Eu vou te dar elementos concretos para você ver como que eu acho que você está correta na sua avaliação. Então, a gente tem esse eixo que é das pesquisas institucionais, e nós temos o eixo, que são 6 exposições, e temos o eixo que a gente chama de Para Entender o Museu. Esse eixo vai ter uma ala que vai falar da história do edifício e da história da instituição e da história da disciplina dentro dessa instituição. Vai explicar para as pessoas, finalmente, o que são estudos de cultura material, como é que a gente faz estudos de cultura material, por que o museu é um lugar apropriado para se fazer isso, o que significa ter acervo no museu, porque isso é uma questão, né, vamos combinar que hoje está muito fácil fazer museu sem acervo, né, mas as pessoas têm que entender, inclusive a universidade, que os acervos são documentos, que sem esses acervos você não faz um museu de história, né? Então, essa ala ela vai instrumentalizar as pessoas para entender o eixo conhecer a sociedade
E para depois, no quarto piso, que é aquele onde tinham as reservas técnicas, tudo, nós vamos destrinchar o ciclo curatorial. Então, nós escolhemos ali exposições diferentes. É uma exposição tipológica, um pouco, essa ideia começou a germinar uma coisa que até o Piano queria muito fazer, que eram os gabinetes de estudo. O gabinete de estudo não é exposição temática com problemática, é onde o estudioso vai e ele tem acesso sistemático a tipologias de acervo. Não é isso que nós estamos fazendo, mas nasceu dessa ideia, e a gente vai falar daquilo que a gente chama dos 4 Cs, que é coletar, catalogar, conservar, comunicar. É o ciclo curatorial explicado, exemplificado, problematizado a partir de segmentos das nossas coleções. Então, por exemplo, de conservação, nós vamos falar de conservação a partir da nossa coleção de brinquedos. Então, é uma coleção de brinquedos, mas que não é para falar da história do brinquedo, é para falar que o brinquedo é de plástico, que o plástico é frágil, que o plástico se deteriora, que o brinquedo de ferro tem ferrugem, como que a gente cuida, como é que a gente acondiciona os brinquedos nas nossas reservas técnicas, como funciona uma reserva técnica, o que é uma reserva técnica, porque muita gente acha que um museu ele expõe, o que está na exposição é o que o museu tem, né? Muita gente tem a gente não tem uma cultura, né, de museu muito enraizada, muito fortalecida. Então, as pessoas leigas, elas acham, o que está aqui é o que o museu tem, né? Por que o museu tem que guardar coisas, né? Então, tudo isso, a gente vai falar, por exemplo, de exposição, né, da comunicação, a gente vai falar através da nossa coleção de louças, como que nossos estudos de louça mudou o perfil da coleção e como que a gente expõe um objeto tão delicado, objetos de vidro, de porcelana, de faiança, como é que a gente expõe num espaço complicado, que é um espaço, num edifício que não foi feito para ser um museu, quais são os desafios para você fazer a comunicação, né, de pesquisa? Então, a gente vai falar isso através, usando as louças. Coletar, lá no início do ciclo, que é uma curadoria da Solange, a gente vai falar dessas políticas de aquisição, né? Como é que a gente monta séries documentais, por que o museu tem coleção de papel de bala, rótulos, né? Nossa, o museu da Independência guardando papel de bala, isso, o que é isso, né? Então, eu vou falar do processo para você. Além disso, o que nós estamos fazendo? A gente fez, nós estamos construindo um edital, que é um edital para aprovar projetos culturais de interlocução com as exposições, que a gente chama, na verdade, nós mudamos o nome, mas a gente sempre chamou de contrapontos. As exposições do eixo Para Entender a Sociedade vão ter multimídias de contraponto, que vão ser editais premiados, projetos premiados por um edital do museu, em que você pode desestabilizar aquela exposição, ou dialogar com ela, ou concordar com ela, enfim. E esse edital não são só esses multimídias que vão estar nas exposições, ele também vai contemplar projetos culturais de natureza diversa, peças de teatro, leituras, rodas de conversa, seja o que for que aconteça nos espaços do museu, inclusive nos espaços expositivos, e que desestabilizem o discurso institucional que a gente faz, inescapavelmente, né, sendo pessoas do museu, né, a gente constrói, através da pesquisa, com todos os nossos cuidados e critérios acadêmicos, não deixa de ser, a gente tem consciência do papel legitimador que o museu tem de tudo que está lá, né?
Então, a gente quer abrir espaço para que essas pessoas possam fazer pequenas ocupações dessas exposições e desconstruí-las no bom sentido, né? Uhum. É interessante isso que você está dizendo, que é como se você o tempo tivesse, ao mesmo tempo estivesse assumindo uma vontade de interlocução contínua, de maneira que você possa trazer elementos heterogêneos e elementos indisciplinados, vamos dizer aí, para um discurso curatorial que tende a ser muito disciplinador lá pelas tantas. Né? Assim, não é que necessariamente ele é autoritário, mas ele tende a uma disciplina da ordem da cultura material, da ordem dos objetos, da ordem dos signos e dos sentidos simbólicos que estão sendo agenciados. Eu acho isso muito interessante na medida em que isso se torna política pública, se é por uma política de edital, porque aí você tem chance de abrir uma escuta com a sociedade e uma intervenção que vem de fora. Né? Ainda mais se a gente tem essa multiplicação de espaços expográficos que você está contando para a gente, porque é quase como se fosse uma explosão de sentidos expositivos dentro do museu que canonicamente a gente conhece. Né? Assim, o museu que eu, na minha infância, frequentei, que o Carlos frequentou, que você frequentou, que acho que boa parte dos estudantes do estado de São Paulo já tiveram a sorte de pisar, ele tem muito desse lugar de ser um lugar muito entronizado. É muito interessante isso que você está contando para a gente, porque, se eu estou entendendo, não se trata apenas de uma mudança arquitetônica, mas sim de um projeto museológico que se multiplica em várias espacialidades e várias temporalidades nessa medida. Né? E não é apenas uma... Eu acho que a sociedade caminhou no sentido em que o plano diretor do piano, ele pode se abrir para uma face que antes era muito ainda difícil de vislumbrar, que é sobre isso que você está falando. A gente ainda está construindo isso. Por quê? Porque nós não somos, nós éramos completamente fechados, a gente fazia as nossas exposições, o educativo tinha um processo de se abrir para a sociedade muito antes de que nós, docentes e as demais equipes especialistas do museu fizessem isso. Então, nós devemos muito do que nós estamos fazendo hoje a Denise Peixoto e a Isabela Ribeiro, porque são duas educadoras que foram muito ativas em trazer a ideia de que o museu tem que dialogar com a sociedade. Ela trouxe uma discussão que estava acontecendo para dentro do museu. O que a gente não conseguiu, por uma série de razões financeiras, cronogramáticas, tal, a gente não conseguiu fazer exposições que se chamam exposições participativas, com curadoria solidária. O que nós fizemos foi, internamente, conseguir uma coisa que a gente já queria há muito tempo, que é, sim, dentro do museu, constituir um grupo curatorial amplificado. Então, todos os especialistas em educação, museologia, documentalistas, todos eles se constituíram num grande grupo junto com os docentes, e as exposições foram construídas por esses grupos, cada um na sua especialidade, é claro, mas ouvindo em grandes reuniões, assim, infinitas, muitas, em que a gente discutia e rediscutia com alunos. De que tamanho é isso, Vânia? Você podia dar uma dimensão para a gente? São o quê? 20 pessoas? 30 pessoas? Olha, o grupo são varia de 20 a 30 pessoas, esse grupo curatorial interno do museu, tá, né, em que a gente tem a colaboração de 2 curadores adjuntos, a Ana Paula Nascimento, que trabalha com a Maria Aparecida Borrego, e o Rodrigo Silva, que não está mais conosco nesse projeto, mas que trabalhou inicialmente como curador junto com a Solange Ferraz de Lima, na exposição Para Entender o Museu. Os demais curadores, que somos 5, eles estão na cabeça. Desculpa, gente, às vezes o meu cachorro fica... Deixa eu dar uma bronca nele, espera um pouquinho.
Quem nunca, né? Tem que falar algumas palavras-chave para ele, que vamos ver se dá certo, né? Que nem criança, a gente acha que está educando, mas não está. Mas o grupo curatorial, que é os 5 curadores. Isso. São 5 curadores. A gente, então, a nossa tarefa como curador... Só para eu entender direitinho, Vânia, os 5 curadores são, porque eu preciso entender, são você, a Solange, o Paulo, a Maria Aparecida Borrego e o Jorge. Jorge Sintra. Perfeito. E temos mais 2 adjuntos, Ana Paula Nascimento e Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva esteve na fase de construção conceitual da exposição, depois ele saiu. E aí nós temos também, nós temos o patrocínio da Fundação Banco do Brasil e do BNDES, e da própria universidade. Esse trabalho todo está sendo financiado com 34 milhões de reais, só das exposições. Então, nós pudemos trazer equipes, as nossas equipes funcionam como definidoras dos conceitos e diretrizes que essas exposições têm que seguir. Desde diretrizes conceituais, quais são os temas que nós vamos tratar, como nós vamos tratar esses temas, que tipos de acervos vão ser mobilizados, e até como que o mobiliário vai garantir a perenidade máxima desses acervos aos 5 anos expostos, qual é a rotatividade, qual é a relação do mobiliário expositivo, né, do sistema expográfico com o edifício. A gente define isso, nós definimos isso para o escritório de arquitetura contratado para construir o sistema e projetar o sistema expográfico. Então, a gente quer, por exemplo, que haja uma relação orgânica entre a arquitetura eclética do edifício com o mobiliário. A gente não vai trabalhar com áreas, cubos brancos, a gente não vai fazer desaparecer a arquitetura para prevalecer a exposição. É preciso que haja um diálogo. E tudo isso, diga-se de passagem, acompanhado mensalmente pelo Escritório Técnico de Gestão Compartilhada, que reúne os 3 órgãos de preservação, né, IFAM, CONDEFAT, COMPRESP. Eles nos acompanham mensalmente em reuniões, acompanham tanto a execução da obra quanto a execução das exposições. Então, esses projetos todos, e mesmo as restaurações de obras que nós fazemos, passam pelo crivo dessas instituições, né? Então, nós não estamos soltos no espaço, a gente tem que dialogar, temos que dialogar também com... Aí, antes, vamos voltar aos números, né? Então, a gente tem essa grande equipe do museu, curatorial. Na verdade, o museu inteiro está engajado nesse projeto, porque além da equipe curatorial, você tem todo o apoio administrativo, né, para essa exposição, né, são muitas coisas que precisam acontecer. Então, tem pessoas que estão diretamente ligadas e outras que estão nos apoiando, mesmo na área de documentação, por exemplo. Os fotógrafos, eles não participaram das reuniões curatoriais, mas eles estão fotografando sistematicamente todos os acervos que vão para a exposição, para os painéis, para os catálogos, para os multimídias, né? Uhum. E aí, com esse dinheiro, a gente teve a possibilidade, existe a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, ela é a instituição que recebe esses patrocínios, então nós temos grupos contratados, desde pessoas que nos auxiliam. Então, a gente tem, por exemplo, uma equipe de produção, que é a Cristiane Santana, que é uma pessoa importantíssima nesse projeto, e ela é a gestora da produção disso. E junto com ela tem mais 2 pessoas contratadas pela FUSP e mais 2 estagiários CODAT que vão iniciar agora. Então, são 5 pessoas que cuidam da produção. O que é cuidar da produção? É fazer a gestão de cronogramas, planejamentos fazer as seleções de empresas, né, porque a gente faz seleções públicas pela FUSP, e gerir esses projetos, né? Então, a gente tem, ao todo, em torno de 150 pessoas trabalhando nessas exposições, né?
que vai desde você fazer os projetos de elétrica, de dados, projetos de multimídia, aquisição e construção dos elementos multissensoriais, sobre o que eu quero falar em seguida, tratamento dos acervos, desde conservações simples até restaurações, né? E a produção, né? Porque tem os projetos, depois tem a execução dos projetos, né? Então, a gente está numa fase de aprovação de protótipos dos sistemas expográficos para entrar em produção em série e começar as montagens. Um diferencial, duas coisas que, antes de entrar nessa parte, para terminar ainda sobre essa abertura do museu e esse diálogo, né? Nós conseguimos fazer internamente uma curadoria compartilhada. Mas o que nós conseguimos, mas não conseguimos fazer exposições compartilhadas. Mas eu nem sei se nesse momento era o caso. O que nós fizemos foram esses grupos de escuta. Nós montamos vários, né? Então, nós montávamos grupos de agentes de turismo, professores, adolescentes, LGBTQI+, moradores da região, pessoas da região, próprios trabalhadores das obras. A gente fez um grupo do Rotary, mais a associação de bairro, e a gente ouviu, a gente mostrava partes dos nossos projetos expositivos e ouvia, né? E isso servia para a gente, às vezes, corrigir o rumo de algumas coisas, né? Isso foi quando? O ano passado? Isso foi o ano, foi final de, foi ao longo de 2020 todo, né? Que foi quando os projetos estavam sendo desenvolvidos. Então, tudo aconteceu muito, de maneira muito paralela, sabe? Mais do que nós gostaríamos, mas nós conseguimos o dinheiro foi assim, né? Foi uma coisa monumental, porque consegui mobilizar a USP realmente dizer, vamos fazer articulação com o Estado, conseguir o dinheiro, montar a estrutura de gestão de tudo isso, né? Existe um grupo da reitoria que chama-se Comitê Gestor, que envolve o secretário-geral da USP, mais professores, engenheiros da Superintendência do Espaço Público da USP, é o gestor da obra, está nesse grupo. Então, a pró-reitora de cultura está nesse grupo, a diretora, o vice, todos os grupos executivos. Eu sou do grupo executivo de museologia, porque eu faço a coordenação desses projetos expográficos, estou nesse grupo gestor. Então, é um grupo grande que funciona para fazer toda essa máquina funcionar. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na sobrevida do museu, porque quando o projeto acabar e o museu abrir, o que vai acontecer? A gente precisa continuar funcionando, e funcionando de uma outra forma. Então, nós estamos estudando a criação de uma fundação de apoio ao Museu Paulista, que não é uma OS, é uma fundação de apoio para gerir o equipamento Museu do Ipiranga, né? Então, tudo isso é assim, é uma máquina, uma coisa muito grande, né? Então, essas escutas nos ajudam, e a gente pretende, com o passar do tempo, começar a fazer experiências de exposições compartilhadas, começar, talvez, pela área de exposição temporária, construindo exposições desde o seu início, né? Como o MAI fez com grupos indígenas, né? Fazer essa construção. A primeira exposição temporária vai ser uma exposição que tem a curadoria principal do Paulo Garcês, mas também da Maria Aparecida Borrego, de Menezes Borrego e do Jorge Sintra, que se chama Memórias da Independência. Então, vai dialogar justamente com o eixo monumental, que é tombado, né? Essa exposição do Toné é tombada, a gente não pode mexer, mas a gente faz uma curadoria
que tenta desconstruir, através daqueles equipamentos que a gente associa aos acervos expostos, desconstruir um discurso que é extremamente racista, né? E paulista, né? Regionalista, que o Toné consagrou. Então, a gente entende que é um documento tridimensional que precisa ser desconstruído, mas não destruído, né? Vânia, só para não perder, desculpa, Iá, só para não perder esse ponto que eu achei super importante, né? 2 pontos que você comentou, da questão da escuta, né, junto com o educativo, para pensar como que esse processo de escuta de todas essas populações, vamos pensar, elas ajudaram vocês a tensionar esse eixo monumental do Toné, sabe, em relação à memória da independência, o Salão de Honra, a tela do Pedro Américo, né, de tanto esse imaginário criado em torno do museu, como o lugar da moradia do imperador. Como que isso... A gente constatou, a gente mais constatou problemas, né? Vamos dizer assim, pontos de atenção, né? Então, se a gente já pensava, né? A gente não era preciso fazer escutas para entender que a gente tem que fazer uma intervenção importante, né? Nesses espaços, né? Mas a gente viu, não só com os grupos de escuta, mas com o processo de ocupação do museu que aconteceu antes da ocupação junto com o SESC, não sei se vocês acompanharam esses processos, né? Tudo isso nos levou a trazer, a gente conseguiu, com esse processo, trazer uma docente que se aposentou da ECA, a Maria Thaís, e ela está à frente desses processos de discussão. E ela nos ajudou muito, ajudou ao Paulo, que é o curador dessa exposição que a gente rebatizou de Uma História do Brasil, né? Ajudou a criar esses grupos de diálogo dentro da exposição, né? Quais seriam os pontos-chave importantes para que a gente frisasse, né, e criasse, como que se sublinhasse formas de destacar isso, né? Isso é muito delicado, tudo isso, sabe? Porque a gente tem que fazer a população entender que a gente não pode, que ali não é um balcão de demandas, né? Olha, eu venho aqui, você está me escutando, então o que eu quero que o museu seja é isso, isso, isso. Aí vem o segundo grupo e fala, olha, eu quero aquilo, 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 que é o oposto daquilo que aquele outro grupo quer, né? Então, a gente tem que... A gente, na verdade, eu acho que a grande experiência desses grupos de escuta, neste momento, não foi de uma transformação radical de certas coisas, mas de uma tomada de consciência da polifonia que a gente vai enfrentar em termos de expectativas e de formas de leituras e apropriações do museu. Por exemplo, quando a exposição Casas e Coisas, que é da minha curadoria, né, que é sobre espaço doméstico, gênero, trabalho doméstico, quando ela foi uma das exposições escolhidas para o grupo do Rotary Club. A reação foi a pior possível. Eu assisti, a gente não pôde assistir para não interferir, mas eu vi depois falas transcritas, né, porque a gente tinha um grupo contratado que acompanhava e fazia essas escutas para que a gente não houvesse conflitos de interesse, né? Depois a gente tinha os relatórios. E a gente recebia coisas do tipo, o que Bule de Café está fazendo no Museu do Ipiranga? Isso tem que estar no Museu da Casa Brasileira. O Museu do Ipiranga é um museu da independência, então a gente tem, sabe, quando a gente recebe isso, o que a gente faz? A gente trabalha essa comunicação no nosso grupo, que é um dos grupos executivos, que é o GEC, que é o Grupo Executivo de Comunicação. A gente tenta fazer um trabalho nas redes sociais e com a Wiki, que é uma parceria que nós temos, um trabalho de mostrar
que o museu é um museu que faz pesquisa, que o museu tem uma área, que o museu cobre essa disciplina, que o museu estuda, sim, o espaço doméstico. Então, é esse tipo de diálogo que a gente estabelece, né? Não, a gente não quer os bandeirantes. Por que vocês não tiram os bandeirantes do museu? Por que vocês não guardam os bandeirantes? Uhum. Aí a gente, olha, nós temos que explicar que isso é um documento, que isso não merece ser destruído, que isso precisa ser entendido, que isso ajuda, inclusive, a lembrar, e a gente não pode mais pensar dessa maneira, né? Então, é esse tipo de trabalho que a gente tem feito, que esses grupos de escuta nos trazem, sabe? É muito interessante isso que você está dizendo, é como se fosse um making-off que ajuda a descolonizar uma certa ideia de museu e uma certa noção do que é o acervo idealizado de um museu, que é profundamente associado com a independência, do ponto de vista de que era o projeto do Toné, que acho que vocês estão conseguindo dizer que essa é uma do que a gente está conversando, né, Vânia? Assim, eu estou muito curiosa para poder entrar e experienciar isso, né? Mas eu acho que o que você está conseguindo, talvez, de contar para a gente é que tem uma experiência histórica museológica que não é que ela está intacta, ela está em diálogo, né? Ela está em interlocução, mas ela é construída e entendida como uma experiência museológica historicamente elaborada, né? Assim, e por isso está tensionada. E isso é muito interessante, porque dá uma noção de público do ponto de vista de que esse público pode ser o mais divergente possível, né? E que você, como atitude museológica, está em diálogo com ele. E eu acho que esse diálogo ele tem que ser construído de uma maneira que essas pessoas, tendo visões tão diferentes, elas consigam conviver dentro do espaço, que acho que essa é uma das missões, né, de um espaço público, né, promover discussões em que as pessoas possam conversar, né, e não se degladiarem, né, ali, se matarem por causa de uma ou outra questão, né. As pessoas vão ter a oportunidade, né, nesse espaço, de agir de uma maneira reflexiva, né, mesmo que elas tenham visões muito divergentes, né, e entender, né, aceitar aceitar que existe a polifonia, né, as interpretações possíveis, né. Eu queria ainda falar de 2 pontos. Por favor. A gente tem uma parceria com a Wiki Movimento Brasil. Isso é uma parceria que é uma iniciativa, uma ideia, um esforço muito grande que a Solange fez quando era diretora e que isso continua. E essa parceria tem dado frutos muito importantes e é uma maneira também, junto com os grupos de escuta, é uma maneira de construção coletiva de informações sobre o acervo do museu. Então, a gente tem várias frentes de trabalho nesse projeto com a Wiki. A gente faz, por exemplo, a gente está disponibilizando imagens em alta resolução no Wikicommons. Uhum. Então, as pessoas podem ter acesso a parcelas cada vez maiores do nosso acervo de maneira gratuita para fazerem com essas imagens o que elas quiserem, né? A gente promove editatonas, e tem os nomes engraçados, né, Wiki? Editatonas e Wiki concursos temáticos. Então, eu participei de um que chama Casa Brasileira, que foi desse ano. Então, qual era a intenção? É pegar o grupo de pesquisa que estuda a casa e que tem as minhas orientandas que estão trabalhando nas exposições, foi uma coisa que também não conversei muito, mas os alunos pesquisadores de pós-doutorado, alunos de doutorado, mestrado, mesmo de iniciação científica, estão ajudando a construir essas salas expositivas, né? Então, eu tenho um grupo que estuda cozinha e elas me ajudaram a montar, a refinar os núcleos e os multimídias da sala de cozinha, né, dentro de Casas e Cores. E a gente fez um projeto, a gente entrou num projeto do Wiki, chamado Casa Brasileira, em que a gente selecionava os nossos repertórios, porque meu grupo estuda e constrói
repertórios de equipamentos de cozinha, né, tentando sistematizar a documentação e informação sobre objetos de cozinha. Então, a gente coloca esses objetos como propostas para serem objetos de verbetes dos wikipedistas, né? Então, eles ajudam, eles fazem pesquisas, eles tanto aprimoram verbetes já existentes sobre objetos de espaço doméstico, sobre autores importantes para o estudo de objetos de espaço doméstico, fontes de pesquisas importantes, como, por exemplo, manuais de economia doméstica. Então, eles fazem resenhas, viram verbetes disso. Além de tudo, a gente tem uns aplicativos que a gente faz junto com o grupo da Wikipédia contratado para trabalhar conosco, aplicativos que estimulam as pessoas, os wikipedistas, que são voluntários, né, a criar metadados dos nossos acervos. Então, por exemplo, tem um aplicativo que chama Onde está a marca? Então, aparecem vários objetos, né, e eles podem procurar a marca e descrever a marca e fazer o histórico da marca. E a ideia é que a gente depois traga essas informações para o nosso próprio banco de dados. Então, veja que é uma construção coletiva, não apenas na área expositiva, mas na próprio conhecimento, reunião de informações sobre o nosso acervo. Foi através das redes sociais que eu adquiri uma coleção grande de eletrodomésticos que vão estar na exposição, né? Ou que a gente corrigiu o nome, a gente estava entendendo um dos objetos como equivocadamente, uma pessoa disse, isso aqui é um descascador de café, e aí dava o histórico, dizia por que ela sabia que aquilo... Na verdade, a diretora do Museu da Língua que nos disse isso, né? Disse, olha, isso aqui é um descascador de café, porque a gente já teve acervo assim. Aí, você entende que é um ciclo, assim, de ir e vir, muito coletivo, que a gente gostaria de construir. E partilhado, né? Partilhado. Vocês não imaginam a escala dessas coisas. É assim, gente, são... Sabe, 300 mil pessoas viram você falando sobre o espaço doméstico. É uma coisa assim que eu não tinha a menor noção. Então, o impacto disso, né, a amplitude para o museu se tornar visível, né, para essas pessoas é muito, muito grande, né? Isso está se refletindo nos nossos cursos de cultura e extensão, sobre as exposições que nós estamos fazendo agora no segundo semestre, que a gente tem, se a gente abriu 300 vagas, tem 4.000 inscritos. Sabe por quê? Porque o museu está nessas redes, está investindo na cultura digital, né? Que não é uma coisa, a gente não quer que essa cultura digital se despregue do presencial, né? A gente quer ver se essas coisas se entranham, né? E uma coisa alimente a outra. Você conhece o museu digitalmente, você é um wikipedista, mas você também quer ir lá ver os objetos, quer visitar a reserva técnica, quando a gente puder fazer reservas técnicas visitáveis. E é bom isso que você está falando, porque assim, é o museu pensando a databasificação, a plataformização das coisas da vida, e ao mesmo tempo definindo políticas de frequência para isso e para a cultura material, porque não é uma ideia de cultura material que se desvencilha dessa condição contemporânea, é uma noção de cultura material que privilegia isso e percebe que esse campo comunicacional, vamos dizer, e de existência, porque estamos aqui acontecendo desta maneira, né? Ele é também formulador de conhecimento, né? Assim, e que tem trânsitos, que você tem que ter políticas públicas que lidem com isso, não é só preservação de dados, vamos dizer, mas políticas públicas que pensem como é que as relações dos equipamentos públicos vão se dar com essa instância de real que agora a gente passa a lidar diretamente. Eu acho isso muito necessário, Vânia, e por isso que eu acho que também tem um certo fascínio de que põe o museu numa situação de consumo de massa inaudito até agora,
né? Assim, o museu vira também um objeto de massa nessas plataformas, porque as pessoas são induzidas a frequentá-lo e a consumi-lo de formas até então inauditas, né? Assim, exatamente. inauditas. O último ponto que eu queria destacar é a acessibilidade. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, mas muito grande mesmo, de sermos um museu acessível não apenas fisicamente, isso o projeto arquitetônico nos dará, né? Mas também acessível para as pessoas com deficiência visual, auditiva e cognitiva, né? Então, nós estamos, e a gente construiu isso também dentro dessa curadoria compartilhada por dentro do museu, e isso é uma coisa que o educativo nos trouxe, nos impregnou dessa necessidade, né? Nós fomos, ao longo desse processo, paulatinamente, abrindo mão de uma cultura estética que a gente tem para museu, para dar prevalência para as necessidades universais, né? Eu vou dar um exemplo. A tela do multimídia. O que a gente... uma tela que vai analisar uma pintura. O que a gente pensa, né? Eu quero... A primeira versão é a versão da tela com a pintura inteira, maravilhosa, em altíssima resolução, monitor grande e tal. O Estúdio Preto e Branco que está trabalhando para nós, ele é maravilhoso, ele faz trabalhos lindos. E a gente não vai fazer isso. A nossa tela principal vai ser a tela, a pintura, com o espaço para libras, com o espaço para legenda. E aí você não, a pessoa com deficiência não vai ter que apertar um botão para acionar uma coisa que é mais feia, que fica escondido, que é constrangedor, porque as pessoas, né, estão vendo aquela tela ali, né, chegou o outro, apertou o botão de libras, então eu volto depois para ver, porque, né, não estou fruindo do jeito que eu gostaria, sabe? A gente quer mudar um pouco essa visão de exposição clean, sabe? A gente vai ter mesa cheia de objetos multissensoriais para serem tocados. Então, vai ter planta tátil, viso tátil, objetos cenográficos que foram adquiridos que vão estar ali. A gente está morrendo de medo de ser espinafrado, porque muita gente vai achar isso muito feio. Né? A gente teve brigas homéricas, brigas no bom sentido, né? Discussões com o escritório Metrópole, que também abraçou essa causa, né, ao longo do processo, mas que é sempre um embate. Eu falo, gente, vamos pensar nas superfícies contínuas, mas aqui não dá para ser contínuo, porque precisa ter uma inclinação de 35 graus, senão você não consegue. A gente tem consultores de baixa visão, consultores cegos, surdos, a gente tem consultores de acessibilidade, né? Fizemos também escuta com esses grupos, né? Então, a gente quer que o visitante com deficiência, ele não tenha o cantinho em que ele vai ser atendido. Isso vai estar, ele vai ter, no máximo que a gente está conseguindo fazer, ele vai fruir esse espaço como qualquer pessoa. Flui. Então, ele vai estar ao lado de qualquer outra pessoa, acionando os multimídias, tateando os objetos, conseguindo ter a gente vai ter piso podotátil dentro das exposições, que você pode procurar na internet, piso podotátil dentro de área expositiva. Só em exposições temporárias você vai encontrar um ou outro. Então, isso foi uma grande discussão dentro vocês podem imaginar, dentro do escritório de patrimônio, né, porque a gente tem o piso, a cerâmica hidráulica, a gente tem o piso de madeira, e como que vai ser isso e tal, mas, sabe, eles também entenderam, abraçaram isso, então, esse vai ser um diferencial também, sabe, de abraçar públicos que estão alijados, né, que não tem, a gente gostaria, nós estamos almejando ser uma referência
de cultura para pessoas com deficiência, sabe? Em espaços culturais. Acho que é isso que eu tinha para contar para vocês. Agora vocês fazem pergunta, porque eu não sei mais o que dizer. Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Como é que vocês vão dialogar dentro dessa política de comemoração com o que acontece em torno de 1822? Porque também, ou 1922, ou as políticas de centenário, porque é a exposição temporária que abre, concorda? Em torno das memórias da independência. Como é que essa pluralização, esse heterogêneo, vai aparecer no interior? Porque o discurso museológico e expográfico estabelecido pelo Toné, ele é muito bem conceituado e ele é muito ordenador das realidades presumidas historicamente. Como é que vocês estão trabalhando de algum jeito para que isso esteja em diálogo e mostrando temas que sejam do nosso repertório contemporâneo, do que é a gente na vivência de indagação de políticas de memória sobre isso? Você podia dar uma palhinha que fosse para a gente? Olha, você sabe que a gente é um grupo muito pequeno, né? Como eu já te falei, assim, o núcleo que pensa tudo isso é muito pequeno. Nós não conseguimos ainda, estamos começando a montar um calendário cultural para que em torno dessas questões, né? O que nós estamos fazendo nesse momento é tentar conseguir com que essas exposições fiquem em pé e prontas, o que já é um trabalho hercúleo. Nós vamos ter, no caso de cada exposição, um catálogo, uma espécie de guia expositivo, né, e que as questões que vão estar tratadas na exposição, elas vão ser ampliadas dentro desses livros que vão ser produzidos a partir agora do segundo semestre. E essa exposição temporária, ela sim terá um catálogo sistemático, portanto, dos seus acervos, e ela pretende flexibilizar e criar um diálogo, né, das noções de memória na Bahia, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul em relação a São Paulo, né? É isso que a gente hoje tem como perspectiva. O que nós vamos conseguir fazer, promover de seminários e de eventos paralelos para ampliar essa discussão, ainda está sendo desenhado, tá? Bom, acho que a gente tinha anotado uma pergunta, né, Yara, que é em relação aos grandes desafios de reformular o museu ou repensar o museu para 2022, né? Se a gente for pensar que o Toné teve um para 1922, a gente tem um agora para 2022. Vânia, qual que você pensaria em relação ao grande desafio, além de todos esses que você elencou também, em relação à acessibilidade, que, por exemplo, na época do Toné isso era, né? A gente tem aquela grande escadaria, a gente não pensava para muitas pessoas acessarem ali. Quais são esses outros desafios que vocês colocam para a gente em relação à reabertura agora para 2022? Olha, o grande desafio para a reabertura é fazer a reabertura, né? Porque, gente, vocês não imaginam o que está sendo a escavação ao lado do museu e fazer isso num período que é muito curto de tempo, né? E também montar 12 exposições em 2 anos e meio, né? A gente começou em 19, 20, não, 3 anos e meio, né? É muito pouco tempo, né? Eu vou dizer dos nossos desafios a partir da reabertura, né? O que a gente espera, né? A gente espera, como eu já apontei aqui, a gente espera que o museu tenha uma sustentação. A gente precisa, de um lado, que a USP nos reconheça como uma instituição que precisa ter docentes e que essa parceria USP e Fundação funcione. Se isso não funcionar, eu acho que a gente vai ter uma grande coisa vai acontecer e depois isso vai se esvair e a gente vai ficar muito frustrado, vai ter uma decepção e talvez até um retrocesso, um envelhecimento. Né? A gente precisa que a universidade, junto com a fundação, consiga manter o museu como uma instituição viva.
Para ela ser uma instituição viva, ela precisa de dinheiro para manter uma programação cultural na direção que nós estamos traçando, que é uma programação cultural inclusiva em todos os sentidos, e nós precisamos constituir um grupo de docentes da casa que trabalhe, que pesquise, que consiga estabelecer relações internacionais com outros grupos, que consiga estabelecer diálogos com outros. Nós até participamos de um projeto temático, que é o primeiro de museologia, aprovado pela FAPESP, que congrega todos os museus da USP, mais o Instituto de Física e o Centro de Memória da Unicamp, mas, sabe, gente, não dá para fazer milagre, né? Eu já poderia ter me aposentado, a Solange, dos 5 que estão trabalhando, eu, Solange e Cinta, somos pessoas que podem se aposentar, já podemos nos aposentar. Então, são 2 pessoas. O museu tem 2 pessoas que já têm mais de 10 anos de casa, né? O Paulo, acho que mais de 15. Então, a USP precisa investir e reconhecer a validade, a existência, a importância do museu para eles, porque, veja só, me digam qual que é a unidade de ensino que tem um impacto que um museu pode ter. Eu espero que eles estejam enxergando a potencialidade que está se abrindo aí, né? Então, eu acho que a gente precisa, a minha expectativa é que a gente tenha públicos variados, que a gente tenha uma agenda cultural múltipla, que as pessoas visitem o museu não uma vez na escola e uma vez com a família. Todo mundo conhece o Museu do Ipiranga, mas é assim, eu fui na escola, eu fui com a minha família, e nunca mais voltei. Que as pessoas entendam que o museu é um lugar para você cultivar, né, uma experiência regularmente, e o outro imenso desafio é construir o nosso bloco técnico, que é algo que a gente vem batalhando. Na verdade, o nosso plano era primeiro ter o bloco técnico, mudar as áreas técnicas para esse bloco, para depois restaurar o museu. Então, a gente vem lutando, né? A Heloísa Barbuí foi a primeira que comandou um processo, eu acho que, eu não vou arriscar dizer uma data, mas tem mais de 15 anos essa luta, né? De fazer o bloco técnico, porque o museu não é um lugar adequado para ter reservas técnicas, nunca foi, não foi construído para isso, a gente não tem espaço para crescer, a gente precisa crescer com as nossas políticas de aquisição, né? Então, a gente precisa, a nossa próxima etapa, a gente queria muito conseguir um terreno do lado do museu, tem terrenos potenciais ali do Estado, para que a gente possa construir esse bloco técnico, sair dessas casas alugadas, porque, gente, gerir 7 casas alugadas é enxugar gelo, né? Elas estão bem equipadas, a FAPESP nos deu dinheiro para o mobiliário, as reservas técnicas são boas, estão em ótimas condições, muitos dos acervos que estavam no museu estão melhores agora nesses lugares, mas a gente precisa, outro objetivo é conseguir construir esse bloco técnico para nós nos reinstalarmos juntos novamente nesse lugar, né? Então, a gente pode ser um museu muito importante, uma referência, eu acho que a gente tem tudo para construir isso, mas a gente precisa do reconhecimento dos nossos pares, até mesmo do departamento de história, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, quem do departamento de história tem projetos vinculados lá no museu? Ninguém. Né? A gente teve diretores, né? O Piano, a Eni, a Raquel, o Víter, né? Mas o departamento de história não interage, não vê o museu como um lugar, um laboratório de história, como nós gostaríamos que ele efetivamente fosse, né?
não só para os docentes da casa. Mas, com certeza, para que isso aconteça, a gente precisa de uma base, a gente precisa de docentes no museu fomentando essas coisas. E é incrível esse vigor de um museu de história, né? Acho que isso é muito interessante da gente pensar na condição contemporânea, sobre as noções de historicidade que estão agenciadas nesse momento, o quanto ele é um capital político, simbólico e um capital histórico de intervenção pública. Eu acho que isso é muito interessante no sentido dele ser um polo atrator de público e de formação de um público que veja no próprio museu um objeto de desejo, né? Exatamente, e atrai um público muito diferente do museu de arte. Né? Claro, ou de ciência. Né? E que tem uma coisa aí muito interessante que você está sinalizando para a gente, que é uma política do olhar, né? Porque o fato de ter virado esse grande dispositivo visual que o museu reassume de outro jeito, não é que ele, em algum momento não tenha sido, sempre foi, mas ele ganha outras dimensões, ele está redimensionado em si mesmo. Ele é também uma política do olhar no espaço urbano de uma cidade global do caráter de São Paulo. Né? E você sabe que esse projeto arquitetônico que foi escolhido, né, a partir de um concurso, ele é muito interessante. Um dos critérios dos arquitetos foi fomentar a integração do edifício com o parque. Né? Então, essas aberturas que agora você colocar as aberturas principais, né, de entrada pelo museu, pelo espelho d'água, tira o museu daquele topo da colina, né, e coloca ali no jardim, onde as pessoas vão andar às 6 da manhã, já começa uma movimentação, né? Esse parque é muito frequentado e existia, né, uma certa desarticulação mesmo, uma separação entre o público que vai para o museu e o público que vai para o parque. E eu acho que a arquitetura, o mirante também ajuda nessa integração, né? O mezanino também vai ter uma exposição sobre imagens de cidade, já vamos ter as janelas ali, preparando para o vislumbre, né, que você vai ter no mirante. Então, tudo isso ajuda a recolocar, né, acentuar, na verdade, essa inserção que o museu já tem com a cidade, né? E não deixa de fazer uma coisa, né, Vânia, que é o alto da colina perder esse lugar retórico para o espectador do contemporâneo, né? Assim, alguém que vai entrar não necessariamente vai aprender de que o grito do Ipiranga foi no alto do Ipiranga, onde hoje tem um museu. Eu acho isso muito interessante, que é a experiência museológica, ela pode desfazer uma certa leitura histórica, vamos dizer, estabelecida historicamente, de uma certa interpretação oficial da representação da independência. Acho isso muito saudável, como a astúcia visual, né, e arquitetônica e de decisão de espaço expográfica que está casada no museu. Carlos, você tem mais perguntas? Você tem mais algum comentário? Não, eu só achei incrível essa última fala da Vânia, puxando o que você falou, Yara, porque justamente desestabilizou o cenário, né? Tão enfatizado pelo Toné, e para colocar o museu no alto, como você chamou a atenção, da colina, né? Dessa grande integração já não tem, né? Existe, mas ele está totalmente centralizado, né? O que Eu acho que tem uma coisa, não sei se a Vânia me permitiria, do que ela comentou com a gente, né? Pensar isso, mas é como se a mise-en-scène do museu, porque o museu é um dispositivo também de mise-en-scène, né, estivesse sendo interrogada, e aí ele interfere na forma com que a gente entende os acontecimentos, né, assim, na forma com que o acontecimento toma forma, né, como é que ele transforma. Você sabe que essa mise-en-scène, ela era tão forte, né, que ela nos oprimiu por muito tempo, porque a gente tinha que trabalhar com os espaços. Primeiro, imaginem lá o piso superior, né? Aquela galeria aberta e todas aquelas portas monumentais abertas de cada sala. Então, montar exposições, quer dizer, fazer esse museu funcionar e criar uma narrativa expositiva com esse programa arquitetônico era muito difícil, muito prejudicial, né? O que nós fizemos?
A gente fechou as portas e abrimos, rasgamos por dentro as paredes para criar espaços expositivos contínuos, mas e transformamos as galerias em áreas de descanso. Uhum. Então, esse que eu acho que tem que ser o diálogo, sabe? A gente não vamos fechar as galerias e transformar em exposição também, e aí, não, isso aqui é um museu, então... Não, esse prédio é um acervo também, né? Então, a gente manteve as áreas de passeio, de você olhar, né? Lá da galeria, você poder chegar ali, né, no guarda-corpo e poder olhar a paisagem, mas você também não pode ingressar diretamente na sala, você vai ter que fazer o percurso expositivo, ele vai ter um circuito expositivo, né, que a gente não tinha. Isso sem dizer do sol, da chuva, da poeira que estragava todos os acervos, né? E a qualidade também vai aumentar muito, né, de durabilidade das coisas que vão estar lá. Eu acho que eu só posso te agradecer, Vânia, pela atenção, pela deferência na entrevista, e por a gente ajudar a gente a pensar uma experiência museológica dentro das universidades públicas, que eu também acho que isso é muito motivador, porque nota uma possibilidade de reinvenção contínua do espaço, né? E como lugar de estudo, e como objeto de estudo também, né? E que o estudo é ativo e modificador. Muito, muito, muito obrigada, viu, pela gentileza. Eu agradeço, viu? Um prazer conversar com vocês, é sempre bom falar desse trabalho, né?